Tupi Futebol Clube foi fundado em 1912. O Tupi é uma dissidência do Tupinambás. O Tupinambás foi fundado em 1911 e o Tupi foi fundado em 1912. Por que que o Tupi tem um nome muito parecido, nome índio muito parecido um com o outro? É que o Tupinambás fundou um time para jogar, os garotos jogarem. Só podia jogar 11. E alguns daqueles que não conseguiam jogar no Tupi, no Tupinambás, fundaram o Tupi. E os fundadores foram o Antônio Maria Júnior, o José Antônio Bastos, o João Batista Jorge, Otelo Rossi e Eduardo Viviane, os principais fundadores. O São Geraldo começou no Tupi, assim, o pessoal acha que ele começou no Fantasma do Mineirão, né, em 66, mas a história dele é bem antes. Ele começou na categoria de base do Tupi, no juvenil, nos aspirantes. Ele era goleiro, ele foi goleiro, né, do esporte, e depois ele começou esse gosto, né, pelo comando, pela parte técnica. Ele começou a comandar as equipes do Tupi, das categorias de base. A relação minha com Magela, sinceramente, é quase com a relação de pai para filho, porque nós morávamos sempre no mesmo bairro. Eu morava no Manolo Honório e ele morava ali perto do Defronte Esporte ali, então a gente estava sempre nos campos jogando e vendo, porque ele era um goleiro, jogava no gol. Nós, quando começamos a namorar, eu tinha 16 anos, ele tinha 21. Ele já era treinador do juvenil do Tupi. Conheci ele lá. E dali ele foi subindo, depois foi treinador do esporte, foi do Tupinambás, mas o lugar dele era sempre do Tupi, né? Então, quando o Ayrton Moreira foi técnico, ele era auxiliar do Ayrton Moreira, né? Ayrton Moreira, quando foi embora, pediu à diretoria que deixasse ele no lugar dele, que ele já era competente para ser um treinador de primeira divisão. A relação do meu pai, Geraldo Magela, com o Tupi, o meu pai tinha o Tupi na veia. O sangue do meu pai era Tupi, né? Eu já desde pequeno ele me carregava para o campo, né? Eu via lá o Tupi, treinamentos, né? E em jogos. E teve um convite para ir a São Paulo e depois foi para Londrina, né? Ficou lá. Eu fui lá 3 vezes porque ele, você não vier, vamos embora. Não aguentava ficar longe da família. Eu não tinha noção da quantidade de coisas que ele já tinha sido ao longo da carreira. Coordenador de eventos, secretário de governo, técnico de futebol, carnavalesco, não sei o quê. E acima de tudo ele foi honesto. Nunca precisou roubar, nunca precisou fazer nada errado para que ele conseguisse ser o que ele foi. Uma verdadeira enciclopédia. Durante muitos anos, toda vez que o Tupi tinha problema, já ia buscar o Geraldo Magela Tavares. Toda vez que o Tupi estava encalacrado, com dificuldades de armar time, lá ia eu treinar e ia ajudar o Tupi. Ajudei.
minha relação com o Geraldo Magela Tavares foi profissional, porque eu sempre trabalhei nessa emissora, na Super B3, depois Rádio Solar e agora a CBN, e ele trabalhava na concorrente. Mas éramos concorrentes apenas em termos de audiência. Todos nós éramos amigos, fazíamos viagens juntas, e ele se caracterizou por ser, primeiro, uma pessoa cordata, uma pessoa competente e que sabia o que falava. E era sempre uma fonte de buscar mais alguma coisa com o Magela, seja de algum fato passado, seja de uma referência, seja de uma opinião, de trocar ideia de futebol, sempre se você tinha essa referência do Geraldo Magela. Eu estava dando um treinamento para os goleiros, aí ele aparecia, né? Ele aparecia assim e tal nos treinos, aí ele entrava no campo, aquela coisa toda. A gente parava o treinamento até por questão de respeito, né? E ele falou assim, olha, por que você não faz aquilo, você não faz aquilo? Baixinho comigo, né? Para não tirar minha autoridade e tal, tal. E eu, obviamente, tinha que escutar, porque ele é uma pessoa que trabalhou nos 3 clubes da cidade, né? Tem uma história enorme e conhece muito futebol. Aí eu fiquei ouvindo atentamente, me dando umas dicas, eu achava aquilo fantástico, sabe? O Magela, ele foi técnico dos 3 times de Juiz de Fora, mas eu creio que ele se notabilizou mais no Tupi, por conta daquela identificação com o fantasma do Mineirão. Agora, a sua contribuição foi marcada pelos próprios relatos que nós tivemos durante esse curso. Magela era referência como comentarista, era referência como técnico, e os seus ensinamentos fizeram uma geração até mesmo de jogadores. O Tupi teve uma participação brilhante quando ele foi campeão de 1965 e ganhou do Cruzeiro, que tinha sido campeão brasileiro, ganhou aqui, Juiz de Fora. Dava 3-0, fez 3-2. Ganhou do Atlético Mineiro logo em seguida em Belo Horizonte, o Galo Forte e Vingador. Quis vingar a derrota do Cruzeiro, perdeu lá no Mineirão. Tinha um ano que o Mineirão tinha sido criado. Ganhou do Cruzeiro de novo em Belo Horizonte. Ganhou do América em Belo Horizonte. Então o Tupi foi ganhando deles todos. Empatou com o Botafogo num torneio que disputou Cruzeiro, Atlético, América, Botafogo, Tupi e Palmeiras. O Tupi foi vice-campeão, o campeão foi o América. Aí o Tupi foi chamado o fantasma do Mineirão. Tupi nós estávamos em último colocado aqui no campeonato de Juiz de Fora e o Magela assumiu. E nós ganhamos retorno. Então aquele não ganhar aquele retorno, você sempre julgava o futebol daqui contra o campeão de Belo Horizonte. E o campeão de Belo Horizonte nada mais é do que esse Cruzeiro. Não é esse agora não. Julgava de Seu Lopes, Tostão, Evaldo, Raul, Piazza. Por aí você está vendo quem que era o Cruzeiro. E o nosso time nós ganhamos. Ele falou, não, esse negócio de time assim, vamos ver lá dentro do campo. E ganhamos de 3-2. Eu, aliás, ainda fiz os 3 gols. Se tivesse uma eleição para eleger assim, os grandes nomes que passaram pelo Tupi, com certeza o seu Magela tem que ficar nessa lista. Os primeiros nomes, com certeza ele está junto. Porque ele, assim, ele foi muito importante para o Tupi. Começou realmente com essa parte mais famosa, até hoje é conhecido o Tupi, né? Com o time do Fantasma, do Mineirão, que ele revolucionou, a gente pode dizer assim, nessa época, os padrões, né? Principalmente o time do interior, né? Ter essa qualidade de jogo, que ele tinha essa inteligência tática, que era um time que, taticamente, todo mundo observava isso. Não era um time qualquer, somente talento técnico, né? Técnicos dos jogadores. Eles viam no time do Tupi uma questão tática muito legal. Tanto que depois do episódio do Fantasma do Mineirão, a seleção brasileira convidou o Tupi para 2 jogos treinos com eles, porque sabia que o estilo de jogo que o Tupi fazia, algumas seleções da Europa poderiam utilizar contra o Brasil. Valdir, Manuel, Murilo, Dário e Walter. França e Mauro. João Pires, Toledo, Vicente e Eurico.
era o time do Tupi, que foi chamado de fantasma do Mineirão. Eu me lembro num dos últimos jogos, o último jogo, depois fomos treinar com a seleção e eu jogava de meia esquerda ou então ponta esquerda. E o Magela, o que ele fez? Começava a preleção, ele ia do goleiro ao ponta esquerda. Então o último seria eu mesmo, né, no caso. Então ele falou com todo mundo quem que era, quem que não era, aí parou em mim, que era o último. Ele falou: ó, rapaz, você, por exemplo, se eu tivesse, antes de começar o jogo, se eu tivesse um outro filho, eu colocaria o seu nome nele. Então, o que você acha aquilo? Eu corri igual um danado, nós fomos lá dentro, esse homem fez a gente dar as camisas, dar sangue, se pudesse a gente morria dentro do campo, mas queria ganhar por causa dele. Lembro de uma passagem em 1971, Tupi, eu com 11 anos, o Tupi trouxe o Botafogo, que era quase que a base da seleção brasileira de 70, veio aqui jogar, e eu fiquei no banco do Tupi, com 11 anos, era aqueles bancos de madeira ainda que ficavam atrás dos gols ali. O time do Tupi ficou 4-2 no Botafogo. Eu fiquei no segundo gol do Botafogo, eu até entrei em campo para vibrar com o Botafogo, porque eu falei com ele que eu ia torcer para o Botafogo, que eu não ia torcer para o Tupi. E como o Tupi ganhou do Botafogo de 4-2, eu fiquei uma semana sem falar com ele, que eu não gostei do Botafogo ter perdido do Tupi. E as lembranças que eu tenho com ele relacionadas ao Tupi vão ser sempre desses momentos, eu indo para os jogos com ele, do estádio, e quando a gente ia assistir meu pai jogar em Santa Terezinha, que a gente ficava do lado de fora conversando, e ele contava as histórias dele de antigamente, como é que era, comparando com o presente, e era bem bacana. Eu ia todo jogo, né? Ia no Tupi, contava depois, foi para o Olympique, eu fui para o Olympique, para Barbacena, morava assim pertinho do campo, aí não perdia um jogo. Levava as 4 crianças e era muito bom. E eu, às vezes eu ficava ali na casa do roupeiro e a esposa dele, né, a senhora muito amiga minha, e aí eu escutava de cá ele chamando a atenção dos jogadores, brincava mesmo. E eles tinham respeito deles, sabe? Sou Magela e já exerceu vários cargos no Tupi. Igual eu te falei, ele começou como técnico das categorias de bases, do juvenil, depois do aspirante. Ele foi auxiliar técnico do profissional, depois ele foi técnico do Tupi, do profissional, teve várias conquistas. Depois que ele aposentou como técnico, ele foi ser dirigente, supervisor, diretor de futebol. Ele tem uma importância muito grande também, que ele conseguia agregar mesmo. Ele é outra coisa que os jogadores falavam, que ele sabia muito comandar, liderar as equipes. Então esse lado dele de liderança era muito importante. Depois ele foi ser vice-presidente do Tupi. Então assim, praticamente como técnico e a parte diretiva, né, ele só não foi presidente do Tupi, né? Faltou esse cargo principal, né? Mas parte diretiva ele foi praticamente toda, ele exerceu quase todas as funções. Ele foi conselheiro do clube e por onde ele passava e tudo, ele era respeitado. E não era diferente com os atletas. Os goleiros o respeitavam muito. Eu obviamente contei a história, quem era o senhor Magela, né? Então ele gozava de um respeito enorme, não só por parte do futebol, entre os atletas, mas também por parte da imprensa da cidade, né? É uma figura extremamente histórica. Ele tinha um estilo até um pouco parecido com o do João Saldanha. Como homem de comunicação, ele conseguia falar não muito, mas conseguia mandar a mensagem, né? Que é uma coisa difícil. Às vezes a gente fala e não consegue expressar o que a gente quer dizer. E o Magela era exatamente o contrário. E isso era do dia a dia dele, né? Então ele conseguia, no futebol, ter essa simplicidade que era importante, como treinador, como dirigente e também como cronista, né? Ele conseguia passar a mensagem que ele queria de uma forma muito clara. Tenho quase certeza que ele foi Tupi.
Ele foi Tupi porque ele trabalhou no esporte, trabalhou nos outros times, mas não era aquele Magela, entendeu? No Tupi ele dava vida, tanto que depois ele foi vice-presidente do Tupi, ele veio e ajudou o Tupi, sempre ajudava. Tupi trabalhava com dinheiro, sem dinheiro, ele não estava nem aí, né? Ele adorava o Tupi. Eu creio que o Magela está um pouco frustrado com o Tupi de hoje, porque o Tupi já esteve na Série B e em vez de manter na carreira ascendente, ele voltou para o patamar onde ele tinha começado. Essa talvez seja uma grande frustração do Magela. Ele funcionava como uma espécie de conselheiro do clube, ele tinha uma atuação no Conselho Deliberativo, ele era uma espécie de consultor da diretoria, né? Ele podia não ter um cargo efetivo, mas ele sabia, ele dava conselho em relação a treinadores, ao futebol, ele conhecia também o trabalho de futebol de base, ele tinha muito conhecimento do futebol. Ele nunca faltou com um negócio, na verdade, com o Tupi. Então mas ele foi lá para o Olympique. Ele foi porque o Tupi não aceitou aquela época, ele foi e saiu, mostrou o trabalho dele fora. Então, sinceramente, para enumerar uma coisinha dele, seria muito difícil, porque são tantas. Você olhava para a figura do seu Magela, já via história nele, né? Então, como ele mesmo dizia, é a maior bandeira de Juiz de Fora, né? Vamos dizer assim, que levava o nome de Juiz de Fora para o Brasil inteiro, que é o Tupi Futebol Clube, que querendo ou não, ainda está aí. Meu pai respirava Tupi e mesmo quando afastado do Tupi por algumas ocasiões, ele não esquecia o Tupi, ele estava sempre envolvido de uma certa forma, mesmo longe, ele, quando não podia ajudar, ele, pelo menos em pensamento, ele estava sempre presente com o Tupi. Eu quero dizer que Geraldo Magela, para resumir quem que ele era, um grande homem, um grande profissional, um legado para nós que estamos ainda no esporte. Eu posso dizer hoje que eu conheço cada pedaço ali do clube, cada momento ali do clube, então o seu Magela era essa pessoa, esse elo, né, entre o campo e a comissão e a diretoria, enfim, uma pessoa extremamente importante que, sem dúvida, ele faz e fará sempre muita falta, o nosso querido amigo Geraldo Magela Tavares. Um grande abraço. Eu tinha vontade, Magela, que o senhor voltasse hoje para entrar no intervalo de um jogo, onde a gente na arquibancada, na cabine, está vendo aqueles caras totalmente descompromissados, não estão nem aí para o Tupi, claro, com algumas exceções. Então, eu queria hoje entrar num vestiário escondido e acompanhar uma bronca dele, um esporro dele nesses jogadores, falar, olha, gente, e bater, pegar a camisa, falar, isso aqui é Tupi, se quem não quiser não precisa nem voltar para o segundo tempo, a gente vai jogar com 7, com 8, mas se vocês voltarem desse jeito, vocês estão fora, amanhã vocês não precisam nem voltar. Então eu tinha vontade de acompanhar uma preleção hoje do Magela, com esses jogadores, em média, bastante descompromissados, nem aí para o clube, nem aí para ninguém. Então acho que seria, Magela, se você pudesse voltar e me deixar ficar escondido lá, só para ver a bronca que você ia dar nesses jogadores de hoje, eu acho que ia valer mais que o ingresso. Iria perguntar a ele se encontrasse agora, dizendo, Magela, o Tupi vai melhorar, o Botafogo vai ser campeão ou vai sair do risco da segunda divisão? E o meu Flamengo, como é que vai ficar? O que você acha disso? Eu tenho certeza que ele me daria respostas e me convenceria. Obrigado. Nesse momento a gente não tem mais muito o que falar, mas é agradecer por tudo que ele foi pra gente, tudo que ele deixou com a gente. É difícil mesmo, mas e agradecer. Todos os aplausos foram poucos para ele. Certo, obrigado. E o Tupi honrou o Juiz de Fora, desde uma série de jogos amistosos que ele realizou, desde torneios importantes que ele disputou, e de vitória contra o Botafogo no Rio de Janeiro por 3-2, vitória sobre o Fluminense lá nas Laranjeiras também por 3-1.
Empate com o Flamengo em Juiz de Fora várias vezes. Enfim, vários títulos conquistados em Juiz de Fora. Esse é o Tupi que nós temos que orgulhar muito dele.